é o ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Teremos grandes discussões aqui. Falaremos sobre as leis que fundamentam, falaremos sobre a sua participação como aluno, a participação dos polos parceiros e, é claro, os conteúdos que são avaliados e os procedimentos para o ENAD, dia 23 de novembro. ENAD e Sinais. Integra os Sinais, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Os Sinais têm grande contribuição e está sempre passando por ajustes e modificações necessárias. O ENAD é uma das avaliações que vem contribuir para a formação desse futuro profissional. No caso aqui, licenciatura em Letras e Pedagogia. Integra aqui, então, os Sinais à Lei 10.861, de 14 de abril de 2004. Os Sinais, ele é formado, então, por 3 componentes principais, que são a avaliação das instituições, no caso, dos cursos e do desempenho dos estudantes. Essa última, que é o nosso foco principal, aqui vai avaliar as habilidades e competências dessa formação do aluno. O aluno, nessa avaliação, ele não vai ficar mais naquele decorar, Vai avaliar, sim, o que ele aprendeu em termos de conteúdo, conhecimentos gerais e, é claro, o conhecimento específico, que é a sua formação. Qual seria, então, o seu objetivo? Vamos lá? Avaliar esse rendimento dos alunos, dos cursos de graduação, ingressantes, isso é importante, ingressantes e concluintes, ok? Em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão matriculados. Ou seja, aqui nós não vamos pensar que a avaliação do ENAD vai extrapolar a matriz, não, porque a matriz curricular do curso de graduação, Letras e Pedagogia, já contempla uma visão de mundo desse aluno. Contempla como já há um diálogo entre os componentes específicos, ou seja, das matérias e conteúdos que estão vinculados ao curso, ou seja, eles dialogam com os conhecimentos gerais. Então, o que o aluno já aprende ao longo do curso já é para a sua boa formação. Qual seria, então, a legislação pertinente ao ENAD? Vamos voltar aqui, pontuando. Lei 10.861, de 2004, que é a criação do próprio Sinais, reforçando Sinais, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Aqui nós temos como documentada a portaria número 40, de 12 de dezembro de 2007, que foi publicada em 2010. Além disso, a portaria normativa número 255, de 2 de junho de 2014. Alguns alunos sempre perguntam, sempre questionam para o tutor, para o coordenador e para os próprios colegas às vezes. Eu não vou fazer o ENAD. O ENAD é obrigatório? Vamos lá? Conforme disposição aqui do artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 10.861, 2004, reforço sempre essa lei para dizer que o ENAD constitui-se componente curricular obrigatório. O aluno que não comparecer na data da avaliação, ele não recebe a sua titulação, certo? Sendo inscrito no histórico escolar do estudante, somente a situação regular com relação a essa sua obrigação. Então quer dizer que nós somos obrigados a fazer o ENAD, a instituição nos obriga? E se nós não quisermos? Não há uma obrigação. Vamos pensar aqui que o ENAD, ele vem como uma avaliação não somente da instituição, como eu coloquei aqui no início, mas é uma avaliação que vai avaliar, claro, a instituição e o próprio currículo do aluno. Se a instituição for bem avaliada, isso vai levar para a carreira profissional. Fica ali marcado que a instituição a qual o aluno estudou tem uma nota 4, tem uma nota 5. Isso é bom para o aluno, é currículo para ele.
É claro, se não teve uma boa avaliação, isso fica também marcado, né, para a carreira profissional. Ou seja, o aluno não é obrigado, né, porque ele não vai receber o diploma também. Mas aí ele está comprometendo a própria formação dele. Vamos pensar aqui a avaliação como um exame da OAB. Vamos pensar a avaliação como concurso público. O aluno não se dedica ao máximo ali? Por que ele se dedica? Porque ele quer ser aprovado, ele quer uma qualidade profissional. É a mesma coisa do ENAD. É dedicar-se ao máximo. Ele não está, então, avaliando somente a instituição. Sim, ele avalia a instituição, porque a instituição é parte do componente curricular profissional do aluno, certo? Então, o estudante que é selecionado, que não comparecer, isso é muito importante os senhores frisarem e motivá-los para isso, o aluno que não comparecer ao exame estará em situação irregular junto ao ENAD. Ou seja, ele terá que esperar uma próxima oportunidade no ano seguinte para que ele possa fazer a avaliação. Concluindo, ele não terá o seu diploma e não poderá exercer a sua formação. Vamos lá? Por que devemos fazer bem a prova? Já reforcei, né? É o seu currículo. O resultado passará a fazer parte do currículo pessoal do estudante, bem como dos resultados da universidade. Vamos jogar para um outro ponto. Olha, não estou avaliando somente a instituição. Parte do currículo pessoal. Nós, enquanto instituição, nós também nos preocupamos com o seu conteúdo. Que bom que tem essa avaliação do ENAD, porque assim o conteúdo é bem trabalhado, o professor se dedica a trabalhar conteúdo específico, conteúdo que esteja direcionado à sua formação. É a qualidade profissional do aluno. Por isso que eu coloco que é parte do currículo pessoal do estudante, como dos resultados. Nós, enquanto instituição, temos que dar aí uma boa formação para você, aluno. E para quem está aí no polo, para valorizar a sua instituição. Isso é importante pensar. O ENAD, então, ele é componente curricular obrigatório e sem ele, reforço, que o aluno não cola grau. Isso é muito importante. Posso fazer a qualquer hora? Não. Tem datas específicas. Aí ele vai ficar um ano, se naquele ano ele não puder, o diploma dele vai ficar ali aguardando essa avaliação. Benefícios para o aluno, apenas retificando. Valorização do diploma da IES no mercado de trabalho, à medida que os cursos forem bem avaliados para o ENAD. E, é claro, abre aí bolsas de estudo, né? Número de vagas, isso vem contribuir também para outros alunos que vão ingressar na própria IES. E os instrumentos? Vamos pensar? A prova. O questionário socioeconômico do estudante respondido em período anterior à data da prova, por meio aqui da página do INEP. Ou seja, o aluno, para ele verificar onde ele vai fazer a prova, primeiro ele precisa responder a um questionário. Este é um dos itens de modificações, atualização do ENAD. Olha só, os sinais, como nós colocamos aqui no início, ele tem essa preocupação de avaliação do ensino superior. Ele já colocou 3 itens. Um dos itens foi a permanência do aluno no mínimo 1 hora. Ou seja, ele pegou a prova e, no mínimo 1 hora, ele tem que permanecer ali na sala em que ele está fazendo a avaliação. Ok, é um dos itens que foi colocado aí pelos sinais. Segundo item seria justamente isso, né? Ele tem que responder a um questionário. Este questionário também fica comprometida se ele não for respondido. E o terceiro item seria a questão do manual. Tá aí uma dica para o aluno antes da avaliação, ou seja, antes dele fazer essa prova. É importante que o aluno acesse ali via portal do INEP
ele acesse o manual do ENAD. Assim, ele vai inteirar mais, né, sobre essa avaliação. Nós aqui estamos apenas orientando, estamos apenas pontuando pontos que são fundamentais para essa avaliação dia 23 de novembro de 2014. Tá? Oriente, então, os alunos para que eles façam uma leitura assídua e, é claro, nós colocamos aqui à disposição para quaisquer dúvidas. Voltando, dentro dos instrumentos, então, a prova, o questionário socioeconômico do estudante e, após responder ao questionário, o aluno passa a visualizar essa avaliação. A prova, especificamente, ela é composta por 40 questões. A professora Marília, coordenadora do curso de Pedagogia, vai passar aqui detalhes importantíssimos para vocês daqui a pouco. A prova, então, tem 40 questões no total, sendo que 10 questões são da formação geral, vejam só, e 30 da parte de conhecimento específico da área de formação, contendo 2 questões discursivas e múltipla escolha. Prova de conhecimento específico, 75%. Conhecimento geral, 25%. Não esqueçam, agendem, coloca agora no guarda-roupa, né? Coloca aí na capa da sua agenda, no celular, na porta do seu armário, 23 de novembro, avaliação do ENAD. Bom, como eu disse, itens, eu diria que é o mais específico de todos, não é, Marília? A professora Marília falará, então, passará umas dicas sobre essa avaliação. Obrigada, Marilda. Pessoal, eu vou voltar só um pouquinho aqui, porque eu acho importante só reforçar uma ideia que a professora Marilda colocou aqui para vocês, que é uma dúvida que muitos de vocês têm, né? Mas onde eu vou realizar a minha prova? Então, só para passar aqui, Marilda, eu estou voltando aqui um pouquinho. Depois que vocês respondem o questionário, voltando mais um pouquinho. Depois que vocês respondem o questionário socioeconômico, que é enviado pelo MEC, ele é respondido antes da data da prova. Assim que vocês terminarem, vocês vão receber, vão poder visualizar o local que vocês vão fazer a prova. Então, estou reforçando para mostrar que é muito importante responder esse questionário socioeconômico, inclusive por isso, porque é só a partir das respostas, né? Vocês vão encaminhar as respostas lá na página mesmo, vocês vão receber, né, essa informação, esse questionário, vão responder e aí vão poder visualizar onde vocês realizarão a prova, o local da prova. Então, fiquem atentos aí para quando é que vocês vão... vai estar disponível para vocês, né? Os tutores vão estar informando, vocês vão receber todas essas informações pela instituição. Nós vamos encaminhar tudo direitinho para vocês. Mas para ficar atento justamente por isso, para saber onde vocês vão realizar a prova. Porque a data, vocês já acabaram de ver aí frisado pela professora Marilda, né? 23 de novembro. Vamos falar um pouquinho agora sobre a prova. Aqui tem uma estrutura e a pontuação da prova. Então, observem bem, são 40 questões. Dessas 40 questões, as 10 primeiras são de conteúdos relacionados à sua formação geral. As outras 30 questões referem-se aos conteúdos que você estudou ao longo da sua graduação, ao conhecimento específico, né, que você foi adquirindo relacionado à sua área. Mas, entre as 10 primeiras, 2 são discursivas. Então, você vai ter questões de múltipla escolha e 2 questões discursivas. A mesma coisa com relação ao conhecimento específico. Você vai ter questões de múltipla escolha e questões discursivas. Observem que há um peso diferente para essas 2 partes da prova. E é muito importante que vocês tenham muita clareza disso. Pessoal, então olha bem,
A parte da prova que é relativa ao conhecimento específico vale 75% da sua nota. E ainda, as discursivas referentes ao seu conhecimento específico têm peso 2. Então, olha a importância que tem essa parte da prova. Essa que é relacionada justamente ao que foi mais enfatizado ao longo desses 4 anos da sua graduação, ao conhecimento que você está adquirindo dentro da sua área, né, do curso de letras ou do curso de pedagogia. Então, esse conhecimento específico vale 75% da sua nota. E as discursivas dessa parte, mais uma vez frisando, tem peso 2. A parte de formação geral vale, então, 25% da sua nota. E as discursivas aqui dentro também têm um peso 2. Observando esse gráfico, o que a gente já pode concluir? Que é muito importante que você tenha uma excelente pontuação, uma boa pontuação, que você concentre a sua atenção no momento da sua prova, principalmente aqui, nessa parte de conhecimento específico, né? E depois você venha completando a formação geral, a parte de formação geral. O que acontece em geral? Como que grande parte das pessoas realizam as provas? Olha, lembrando então que a gente acabou de dizer que uma parte da prova, que é essa relacionada ao conhecimento específico, tem um peso muito maior na sua pontuação, na sua nota, não é? Vamos observar então como que a gente, em geral, a grande maioria de nós todos, né, quando vamos realizar as nossas provas, as provas de concurso e o ENAD, agora essa é uma dica importante, né? Qual é a atitude que a gente geralmente toma diante dessa prova? Em geral, ó, cenário comum de resolução de provas. Em geral, a gente começa aqui do início da prova, começa do começo, né? Lá da questão número 1, resolvendo as questões de múltipla escolha, aí vamos fazer as discursivas, e aí vamos para a parte específica, resolvendo os testes, ou seja, vamos resolvendo a prova linearmente. A gente começa então com todo o ânimo, né? Esse ânimo vai caindo, a gente busca forças de novo e vai alternando esse estado de ânimo, cansaço, até o final da prova. Primeira dica que nós vamos dar aqui para vocês é essa. Não é adequado, esse método não é adequado para para um bom resultado, né? Para que você alcance uma boa pontuação. Se esse método não é adequado, o que pode ser feito então? É exatamente isso que nós vamos mostrar. Olha o desenho. Você já começa todo animado, né? Aí seu ânimo ainda, né, no começo da parte discursiva, você ainda está com um certo ânimo, disposição. Depois, lá no meio da prova, por aí, você já começou a se cansar, desanimar. No final da prova, na parte mais importante da prova, lá no finalzinho, nas discursivas, né, que tem, além de valer 75%, tem um peso 2 ainda, você já está esgotado. Não consegue mais raciocinar, não consegue mais pensar, não consegue mais estabelecer relações importantes, né, do conteúdo que você estudou com o que está apresentado na prova. Tem uma outra maneira de fazer isso? Dessa maneira, você consegue uma média de 30% de pontos, né? Não dá para conseguir mais do que isso? Dá para conseguir mais do que isso sim, e é isso que a gente vai aprender agora, e eu acho que o que é importante é prestem bastante atenção nisso. Vocês podem conseguir muito mais de acertos nessa prova do ENAD, em outras provas que vocês farão daqui para frente, né, nos concursos que vocês estarão aptos a prestar também daqui para frente. Então, vocês podem conseguir muito mais do que esses 30%. Vocês podem potencializar os resultados das provas que farão daqui em diante, se vocês conseguirem prestar bastante atenção nesse método de resolução de provas mais adequado. Vamos observar, então. Aqui está a estrutura da prova, como nós acabamos de ver. Por onde você vai começar, então? Lembra-se que a gente disse, o conhecimento específico vale 75% da sua prova. E a discursiva, ou as discursivas dessa parte, tem um peso 2. Então, por onde você vai começar?
comece fazendo um esboço dessas questões discursivas do conhecimento específico, da parte de conhecimento específico. E esboçando, gente, vai lá nas discursivas. Então, olha como é diferente. Vai lá no final, em vez de vir para o começo, vai lá para o final. Leia as discursivas com atenção. Comece a colocar ali as ideias que você já vai se lembrando, né, que você vai relacionando com a questão que está sendo pedida. Ou seja, então, vá esboçando essas discursivas da parte de conhecimento específico. Depois disso, venha para o começo da parte de conhecimento específico, ou seja, venha para os testes. Responda todas as questões de múltipla escolha que você souber. Então, vá pulando mesmo daqui. Vai lendo, aquelas que você já sabe a resposta, vai assinalando. Só as que você tem certeza. Depois disso, presta atenção, depois que você tiver lido todas as múltiplas, né, as questões de múltipla escolha, tiver assinalado aquelas que você tem certeza da resposta, veja bem, você aqui fez um estudo do seu conteúdo geral, não é? Então, você já está mais preparado para voltar lá nas discursivas do conhecimento específico e fechar, terminar de responder. Com certeza, gente, aqui, ao longo dessas resoluções, vocês acabaram achando as respostas que vão poder embasar a conclusão de vocês da discursiva. É uma retomada de todo o conteúdo que vai ajudar vocês a fechar, então, essa parte mais importante da prova, a que vai garantir a maior pontuação para vocês. Então, aqui vocês já estão garantindo maior probabilidade de alcançar uma pontuação maior, fechando as discursivas. Depois, o que você vai fazer, então? Volta ainda para o conhecimento específico, que é a parte que tem maior peso na sua prova. E aí você volta naquelas questões que você pulou. Então, você responde aquelas que você pulou e aqui também tem uma dica. A questão vai ter sempre 5 alternativas, né? A, B, C, D e E. Você vai escolher entre uma delas. Vá fazendo uma leitura com bastante atenção e vá por exclusão. Já exclua 3. Vai lendo e vai vendo. Olha, essa aqui não é a resposta, essa aqui é um absurdo, essa é contraditória. Selecione 3 para excluir. Mesmo que você não saiba a resposta, olha como as suas chances já aumentaram aqui, porque agora você ficou entre 2. Então, você já tem, nesse caso, 50% de chances de acerto. Reduz, né, as possibilidades bem maiores aí de erro que você tinha. Então, se você não sabia, né, não sei nenhuma das 5 alternativas, e agora eu vou chutar qualquer coisa. Antes de chutar, então, faça isso. Leia, exclua 3. Agora, seu chute vai ser entre 2, pelo menos. Aí você já tem 50% de chances de acertar. Não é interessante? Depois que você seguir essas dicas para a parte do componente específico, você vai fazer a mesma coisa com relação a essas 10 primeiras questões. Então, por último, né, depois de terminar essa sequência, repita a mesma sequência aqui na formação geral. Ou seja, esboce as 2 discursivas que tem aqui na formação geral, venha para as questões de múltipla escolha, vá resolvendo aquelas que você tem certeza que estão corretas, volte para as discursivas, feche, provavelmente você vai ter já encontrado informações aqui na parte de formação geral para aprofundar os seus conhecimentos aqui, fechar essa discursiva, volta para cá e resolve, então, aquelas que você pulou pelo mesmo método, né? Excluindo 3, ficando entre 2 questões. Vamos repetir, então? Olha. Comece na prova esboçando as discursivas. Então, comece lá das discursivas do componente específico. Depois, volta para as questões de múltipla escolha do componente específico, né? E responda aquelas que você souber. Pule as que não tiver certeza. Vai lá de novo para as discursivas do componente específico, termine de responder, feche aquelas questões.
volta para os testes, responda aquelas que você pulou, excluindo 3, né, que você já vai vendo que estão erradas, e vai assinalando, então, uma das 2 restantes. Não é um método interessante, gente? Olha que boa dica para vocês realizarem, né, a prova, qualquer uma das provas, não apenas a prova do ENAD. Então, acho que a gente achou que essa era uma dica muito importante para vocês, uma contribuição dos 2 cursos aí, para que vocês potencializem, né, os resultados agora do ENAD, vocês têm uma excelente oportunidade aí de mostrar tudo que vocês estudaram, para valorizar toda essa trajetória de vocês, mas que também é uma contribuição para ajudar logo após a graduação de vocês, nos outros testes, provas e concursos que vocês estarão certamente prestando. Dessa maneira, olha como é que fica aí um resultado satisfatório, né, para vocês. Então, volta aqui no desenho só para frisar, ó. Você começa todo animado, esse ânimo vai se mantendo, no final você está menos cansado, né, a sua concentração permaneceu ao longo da prova, seu resultado certamente será muito mais satisfatório do que através do outro método. Então, mais uma vez aí, ó, inicie a prova pelo esboço das questões discursivas do componente específico. Responda as de múltipla escolha que souber e pule as que não tiver certeza. Termine de responder às discursivas que você esboçou. Responda aqueles testes que você pulou, excluindo sempre 3 alternativas erradas e assinalando uma das 2 restantes. Para finalizar, repita a sequência, a mesma sequência aqui, começando pelas discursivas de formação geral e depois as de múltipla escolha. Essa ideia de começar pelas discursivas, voltar no início dos testes, respondendo a que você sabe, depois fechando a discursiva, voltando de novo para o teste, vale para as 2 partes da prova, para a formação geral e para a formação a parte de formação específica. E atenção, não deixe nada em branco. Eu acho que vai ficar mais fácil, inclusive, seguir essa dica através desse método, porque quando você voltar para aqueles testes, né, que você não tinha muita certeza, ao excluir 3, você vai ficar na dúvida só entre 2, então assinala uma das 2, você já garantiu aí 50% de chance. Não deixe nada em branco. Dessa forma, em 3 horas, que é o tempo da sua prova, é possível fazer uma ótima prova. Então, estudem bem esse método, analisem isso, exercitem, né? Tem sites de prova disponíveis para vocês, tem ENADs anteriores, peguem as provas dos ENADs, né, que ocorreram antes e tentem aplicar esse método, fazendo por esse método. Vejam como é que vocês se sentem, como vocês vão aprimorando também essas questões, né? Agora a professora Marilda vai trazer para vocês aí, vai fazer uma discussão com algumas dicas importantes, explicando um pouquinho, né, Marilda, como é que a gente pode responder bem uma questão discursiva também. Eu acho que é bem interessante. Então, daqui a pouco a gente volta a conversar. É isso. A coordenadora Marília, professora, disse que é muito importante ter atenção, né, nessas questões discursivas. Nós vamos comentá-lo um pouco? Vamos ver? Sabemos que uma estrutura de questões discursivas, nós precisamos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é óbvio, né? E também vamos pensar aqui que de nada adianta os esquemas que aqui forem discutidos se nós não alimentarmos aqui o nosso cognitivo, né? Vamos pensar que eu tenho aqui uma pastinha no meu HD e para eu liberar do meu HD é pela fala ou pela escrita. Claro, no ENAD vamos pensar na questão escrita. Como que nós podemos elaborar? Pensamos aqui numa questão que seja, como exemplo, para a turma, tanto de licenciatura, letras ou pedagogia. Nós vamos falar um pouquinho, pegamos uma questão sobre educação infantil. Vamos ver? Bom, a introdução, podemos pensar entre 3 a 4 linhas. Claro, dependendo da letra, né? Vamos apresentar aqui uma problematização sobre o tema. Ou seja,
é dado o tema. Aí eu seleciono, certo? Vou fazer um esquema, aquela questão de rascunho que nós não priorizamos muito, né? E que é muito, muito importante. É nesse rascunho que eu vou pensar no esquema. Ou seja, eu coloco o tema e a partir daí eu vou problematizar. Vamos ver? Vocês têm como opção utilizar uma das. Defina o tema a ser discutido. Qual o tema que eu quero falar? Neste caso aqui, nós estamos priorizando, veremos exemplos sobre educação infantil. Ou, transforme o assunto em interrogação, que é a própria problematização. Pode-se fundamentar também utilizando dados históricos. Eu tenho mais familiaridade, eu tenho mais conhecimento sobre. Então, pode sim, comece fazendo alguns levantamentos históricos. Aponte alguma comparação. Também pense qual a melhor forma para você redigir. Vou falar um pouquinho sobre questão social, vou falar sobre questão geográfica ou questão histórica entre nações. Tá, a opção é sua. Mostre dados também estatísticos. Tudo aqui na introdução. Agora, para responder a introdução, vou levantar então esses questionamentos. Para eu desenvolver aqui, eu tenho a parte que é central, que é o desenvolvimento, eu vou fazer uma pergunta com as palavras-chave do tema. Por exemplo, por quê? Aí eu respondo no primeiro parágrafo um tema selecionado. No desenvolvimento, eu tenho entre 6 e 7 linhas. Vou apresentar os argumentos para defender meu ponto de vista sobre o que foi proposto na introdução. Esse desenvolvimento, ele é o próprio desdobramento do que foi apresentado na introdução. A introdução é apenas o olho do texto. Sabe aquele item que você começa, então, a ler um texto e fala, ele não está interessante. Não, vou passar para outro. É um resumo, é um direcionamento, né? O olho do texto para que você continue a ler. Quando você escreve, claro, para um leitor específico. Então, aqui é a mesma coisa, né? Você vai fazer um desdobramento do que você prometeu ali na introdução. Quais são os questionamentos apontados? Qual o tema a ser desenvolvido? Então, você sempre faz uma pergunta, por que disso? A resposta da sua pergunta vai ser subdividida em parágrafos. E aqui, de 6, então, a 7 linhas. A conclusão é o momento em que você se posiciona. Descreva a solução proposta por você para solucionar a problematização colocada ali, então, na introdução. E você finaliza sobre a asserção do assunto. Não precisa nem escrever concluindo, não, exclui. Já vai direto colocando uma proposta para solucionar a problematização colocada sobre o tema. Então, a conclusão ela vai retomar o que foi apresentado lá na introdução. Vamos pensar aqui. Olha, eu tenho introdução, aqui é o desenvolvimento e eu fecho apresentando aqui uma solução para a problematização sobre o tema. Vamos pensar então aqui na proposta. Buscamos aqui uma das questões já elaboradas pelo ENAD, valendo tanto para licenciatura, pedagogia ou letras. Uma proposta seguinte, o desenvolvimento da linguagem da educação infantil é tema de ampla pesquisa. A professora planeja sua ação pedagógica visando acolher as formas individuais de comunicação das crianças, assim como contemplar atividades de fala, escrita, escuta, narrativas e reflexão sobre a língua. A literatura infantil cumpre papel fundamental nesse processo. Ok? É o texto dado. Nessa perspectiva,
Agora vem a proposta. Pede para redigir um texto. Nossa, não tem alternativas? Não, aqui você precisa ter um conhecimento sobre o assunto. Redija um texto argumentativo em favor do papel da literatura infantil para o processo de desenvolvimento da linguagem da criança. Fácil, né? Muito bom. Então, vamos lá? Bom, em seu texto, ainda na proposta da questão, pede para abordar os seguintes aspectos. Letra A, desenvolvimento da oralidade. Esse item tem valor 3 pontos. Segundo, formação do leitor e do escritor. Aqui valor também 3 pontos. Item C, importância da literatura para a socialização da criança e sua formação integral. Aqui, neste item, pontuação maior, 4 pontos. Bom, é claro que tem vários tipos de respostas. Colocamos algumas só para vocês fazerem uma comparação. Primeiro, vamos voltar aqui rapidinho. Desenvolvimento da oralidade. Pensem num padrão de resposta. O estudante deve mencionar que o trabalho com a literatura infantil e o diálogo propiciado por ele vem ampliar aqui sua oralidade, salientando os aspectos vocabulário, articulação de ideias, a parte gramatical sem dúvida, a estrutura da narrativa, criatividade e imaginação. E aí, claro, com o conhecimento que ele já teve na própria formação dele no curso de graduação, tenho certeza que essa questão, esse item, né, usar uma expressão, matou, fechou. Vamos lá? A B foi solicitado formação do leitor e do escritor. Vamos ver a resposta padrão. O estudante deve mencionar que a formação do leitor e escritor, por meio da literatura infantil, amplia o acesso da criança à estrutura da linguagem escrita, aos códigos e estilos, despertando a necessidade de expressar desta forma, mas também dando-lhe instrumentos para fazê-lo. Eu acho que o nosso aluno, você aluno, não tem problema. Foi muito bem trabalhado. Vamos pensar na letra C. Falar sobre a importância da literatura para a socialização da criança e sua formação integral. Fechou, né? Perfeito? Vamos conferir aqui, então, com uma proposta de resposta. O estudante deve mencionar que a literatura infantil exerce não somente o papel de divertir, mas instruir. Vejam só, instruir. De que forma? Por meio do lúdico, desenvolvendo nos alunos competências afetivas, cognitivas, motoras, morais, éticas, estéticas, além de propiciar a ampliação do universo cultural da criança, que é a nossa responsabilidade aqui como docente, dar essa formação. Professora Marília, vai comentar um pouquinho? Tem mais alguma coisa para enfatizar sobre a literatura? Acho que não, né, Marília? Escolhemos uma questão nesse momento aqui que está relacionada com os dois cursos, né? A gente tinha que pegar um exemplo para poder discutir um pouco com vocês essa dica da estrutura da resposta discursiva. Então, acho que a gente foi bem feliz, né, nessa escolha aí, porque escolhemos uma questão da prova de ENAD do curso de Pedagogia, mas que está relacionada também ao curso de Letras, porque trata da formação do leitor, da formação do escritor, né? Mas acho que o mais importante foi o que a professora Marilda frisou aqui com vocês, prestar atenção nessa estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão ao elaborar a sua questão discursiva. E leia com atenção, observe, porque a questão proposta, em geral, aqueles itens que são propostos depois do enunciado já vão te levar a isso, como a gente quis mostrar mesmo aqui, né? Quando eles pedem, fale sobre tal coisa, item A, escreva sobre no item B. Então, aquilo já observe se vocês estão realmente conseguindo e concatenando introdução,
com desenvolvimento e conclusão. Então, aquela dica que a gente passou lá no começo, não deixe nada em branco, vale especificamente para aqui também. Observe o que está sendo solicitado, né? Se vocês estão relacionando introdução com desenvolvimento e conclusão, não deixando nenhum desses itens também em branco, porque senão o seu texto vai ficar sem essa coerência também, e aí você vai perder pontos importantes aí, tá? Bom, muitos de vocês já passaram pelo Enem, que é uma prova muito semelhante também a essa prova do ENAD, né? As provas todas que estão disponíveis aí para o MEC, pelo MEC, tem mais ou menos esse mesmo padrão. Então, responda sempre como quem fez o Enem, né? Lembra de como é que foi feito. Então, as respostas são sempre dessa forma, opinativa, argumentativa. É preciso que, além de apontar, denunciar os problemas, as contradições do sistema, do conteúdo, que vocês sempre indiquem também, sugiram soluções, né? Que proponham soluções para isso. E importância de ter pensamento lógico, como nós acabamos de dizer aí. Sempre ao escrever a sua resposta, observe essa estrutura. Escolha um tema, defina, né? Vá colocando a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, como nós acabamos de mostrar. E, lógico, né? Preocupação com a forma da sua escrita. Usar sempre uma linguagem formal, então, não é para usar gírias, palavras que você usa cotidianamente aí nas suas conversas com o colega, com seus familiares. Esse é um texto formal, linguagem formal e correta. Então, observe aí a sua ortografia e as gramáticas adequadas, né, para esse texto que é formal, para as exigências desse texto. Uma prova bem resolvida pode gerar, né, vai gerar aí resultados bons para todos nós. Ó. Um resultado bom para a nossa instituição, para Estácio Uniceb, que pode usufruir também, né, desses bons resultados, tendo uma imagem melhor para a sociedade, para você também, porque vai ser ótimo para o seu curso. Um bom desempenho de cada um de vocês é muito bom para o seu curso, que vai passar a ser mais valorizado também. É excelente para os seus registros lá no MEC, né, que constam aí dados sobre o seu histórico escolar, que estão disponibilizados. E é melhor ainda para você, que vai poder usar a sua nota alta, inclusive em alguma entrevista de seleção profissional. A gente sabe que já tem muitos casos em que isso está acontecendo. Os entrevistadores antes já procuram saber, né, já procuram conhecer esse candidato, e entre as coisas que eles estão analisando hoje é a nota, né, essa nota do ENAD. Então você pode utilizar essa sua nota do ENAD também, já reforçando, olha, eu fiz um curso bem avaliado, mas a minha instituição é muito boa, mas principalmente o meu resultado, né, foi esse, que está acima da média nacional, acima da média da minha instituição. Então você vai poder também usar esse resultado. Por isso é que a gente diz que esse bom desempenho, né, por isso que nós estamos sugerindo, indicando, pedindo aí que vocês se preparem bem para essa prova, porque é bom para nós sim, mas é muito melhor para você também. Nós todos, né, podemos aprender a tirar bons proveitos dessa avaliação externa que é o ENAD. Então faça sim um bom uso desses registros na sua carreira profissional. E eu acho que é muito importante também que vocês se habituem a estar constantemente visualizando, acessando esse portal, o portal INEP, que traz todas as informações sobre o ENAD. Com certeza, os seus professores, os seus tutores, né, já estão também acessando e dialogando com vocês a esse respeito. Mas acessem constantemente para vocês já irem se acostumando com a linguagem e irem também se atualizando com as informações que são colocadas lá constantemente, ok? Então fica para vocês aí o endereço, né, para que vocês possam acessar no MEC, o portal INEP, mais especificamente a prova do ENAD. Uma outra questão que nós vamos discutir com vocês agora
Então, nós falamos sobre a prova, né? Mostramos a estrutura da prova para vocês, demos algumas dicas aí muito importantes para que você potencialize os seus resultados nessa prova, para que ele realmente possa significar todo o esforço, todo o empenho que você dedicou ao longo desses 4 anos, que você então não perca tudo isso, né, por ter realizado uma prova já cansado, esgotado. Então, pelo contrário, né, que utilizando aquele método, você possa então mostrar realmente toda a sua dedicação, né, enquanto aluno durante o seu curso de graduação, fazendo uma boa prova. Mas tem um outro ponto que é muito importante para pensar a respeito do ENAD, que é justamente a sua atitude como aluno ao longo desses 4 anos e neste momento em que você está prestes a demonstrar todo o conhecimento, as habilidades, o seu desenvolvimento através dessa prova. Nós queremos, né, conversar com vocês mais um pouco agora e trouxemos uma convidada muito especial para participar dessa conversa com a gente. É a Amanda Duarte, ela acabou de se formar em letras, né, recém-formada aí, mas já está atuando e nós vamos discutir um pouquinho então sobre isso, como que a Amanda fez o seu curso, quais foram os benefícios, as dificuldades e o que ela tem a dizer um pouquinho para nós também a respeito desse momento de avaliação do curso dela, como o de pedagogia também. É uma aluna falando para a gente, quer dizer, uma ex-aluna, né? Ela já é uma ex-aluna, né? Ela já é formada no curso de letras e que vai conversar um pouquinho com a gente aí também sobre isso. Eu vou para a mesa e vou me juntar a elas agora nesse momento, ok? Amanda Duarte, eu diria, Marília, que é uma aluna... não poderia nem sentar aqui do lado dela, porque ela é muito especial, uma aluna dedicada. Mas eu acho que aqui, no momento, né, não é nós falarmos de Amanda. Ela, por si, vai falar sobre sua carreira enquanto estudante, né, Marília? E eu acho que a gente já pode começar fazendo essa pergunta mesmo para ela, né, Amanda? Como é que foi a sua trajetória ao longo do curso? Conta pra gente um pouquinho. Olá a todos. Bom, primeiramente, eu iniciei em 2011, né, o curso de letras. E eu fiquei um pouco em dúvida com relação à modalidade da educação à distância, por ser minha primeira graduação, mas eu resolvi confiar e iniciar e não me arrependi. E realmente, assim, foi um curso maravilhoso, eu gosto muito e eu descobri uma paixão mesmo. É uma paixão pela letras e por ser professora em si, né? Amanda, vamos pensar aqui. A aprendizagem, ela passa a ter muito mais significado e, por consequência, tende a tornar-se mais coerente quando, além do professor passar todo o conteúdo, tem que ter também uma dedicação do aluno. Com certo? certeza. Fale, então, sobre os conhecimentos que você recebeu ao longo do curso e confrontados aqui, quando agora você vai colocá-los em prática na sua formação. Bom, eu escolhi ser professora de português e inglês. Escolhi fazer letras português e inglês. Então, eu já tinha essa noção de que eu precisava, após terminar a faculdade, continuar com isso e colocar em prática todo o meu conhecimento, tudo que eu aprendi. E, com certeza, a continuação disso depois me deu muita credibilidade na minha vida profissional, que foi uma promoção no meu trabalho, né? Eu passei de secretária a revisora, uma produção editorial de material e tudo mais. Então, assim, não tenho nem o que dizer. É muito bom continuar estudando, fazer inglês, principalmente, porque somente o inglês da faculdade a gente aprende a gramática em si, mas é muito importante a conversação, o listening, ouvir. Então, o curso de inglês também está ajudando muito nisso e está me levando, e está me alavancando. Falei certo? Alavancando. Não pode. Professor não pode. Você fica nervosa, professor, né, de português não pode errar? Pode sim. Alavancando aí a carreira profissional. O que você diria, Amanda, que foi assim muito bom no seu curso? O que você acha que serviu para a sua formação profissional, que serviu para a sua formação como pessoa e para a sua formação profissional? O que você fez ao longo desse curso que você acha, nossa, valeu a pena passar por isso? Bom,
fazer muitas pesquisas, né? Eu acho que a busca do conhecimento através da internet, porque é aquele negócio, você vai à aula para assistir a aula, para ver o que o professor está passando para você, de material, de conteúdo. Mas e depois? O que você tem que fazer depois, por trás daquilo, em casa? A pesquisa em si é muito importante, fazer pesquisa, você ter uma boa nota no TCC, aliás, foi muito boa a minha nota no TCC, e viagens com o pessoal para você poder visitar museus, para você poder concluir as suas atividades complementares, com cursos de extensão, com visitas ao museu, participação em teatro e tudo mais. Então, eu acho que é muito importante isso, assim. E foi assim uma coisa que é inesquecível, foi o que a faculdade me trouxe. A faculdade me levou a isso. Ô Amanda, você está ressaltando agora diversos pontos positivos, né, do seu curso. Mas certamente também ao longo desses 4 anos aí da sua graduação, você viu alguns pontos de fragilidade também no seu curso, né? Você teve espaço para colocar, assim, se teve, quais foram os espaços que você encontrou para apontar problemas, né, ou dificuldades aí no encaminhamento do curso? A gente tem que trabalhar muito com nossa disciplina, né, principalmente por ser um aluno de educação à distância, de uma graduação à distância. Então, a gente tem que trazer nossa paciência para poder inserir esse cronograma de estudo. Eu acho que isso é um pouco de dificuldade. Eu acho que isso é um pouco de trabalhoso para a gente, porque, por mais que a gente fale, não, dou conta, chega na hora, no momento, semanas antes de prova presencial, é muito complicado. Então, você tem que pôr sua cabeça no lugar, estudar e deixar as dificuldades um pouquinho de lado. Porque você tem que trabalhar, você tem que chegar em casa cansada e ainda pegar um livro, ainda pegar uma pesquisa para fazer. E você está morta de cansada porque trabalhou o dia todo. Ou então, em dia de aula, você tem que ir à aula, assistir a aula, ficar lá até 11 horas da noite assistindo o professor falando, despejando matéria para a gente, assim. Então, eu acho que isso é uma dificuldade muito grande que a gente tem que enfrentar e tem que passar por cima nos 3, 4 anos de faculdade. Não adianta. E você pode sugerir, você está dizendo que às vezes ouvir, né, só a fala do professor, expositivo, depois de um dia de tanto cansaço, né, de trabalho, que isso era meio estafante. Então, e vocês puderam sugerir, por exemplo, melhorias, né, puderam apontar essa dificuldade ao longo do curso? E onde que isso podia ser apontado? Tinha espaço no curso para você apontar também as fragilidades do curso? No nosso curso em si, a gente sempre teve uma participação muito ativa da nossa tutora presencial. Ela, além de tutora presencial, ela passou a ser uma grande amiga também, que sempre apoiou a gente nas nossas dificuldades com relação à participação de aula, ou até mesmo a entrega de um trabalho, porque na época a gente ainda entregava trabalho, ou até mesmo na realização de uma prova presencial. Ela mandava e-mail para a gente motivando, sabe? Então, a gente tinha esse espaço com ela, assim, presencialmente, a gente tinha bastante. No chat também. No chat a gente acabava entrando em contato com o docente ali, online, né, com o docente responsável pela nossa matéria, pela nossa disciplina que a gente estava estudando, e ele também tirava dúvidas e motivava a gente com isso. Uhum. Amanda, no dia a dia nós estamos sempre crescendo, né, pesquisando, buscando melhorar a nossa própria formação, né? Conte-me, ressalte aqui um pouquinho sobre quando Amanda ingressou no curso de graduação e o que isso veio contribuir em termos de pesquisa, no seu desenvolvimento. Eu já entrei na graduação já com a ideia de que eu sempre gostei muito de português para ser professora. Então, eu já entrei com essa meta. Mas eu tinha uma cabeça completamente diferente com relação a ser uma graduanda, né? Com relação a fazer uma faculdade, com relação a ter um diploma e como que isso era importante depois de terminar a faculdade, ter uma graduação e como que você poderia ser reconhecida por isso, né? E aí foi durante o curso em si, durante a graduação em si, eu pude perceber que realmente, além de pensar no depois, que o depois realmente vai existir. Então a gente tem que se abrandar com isso, estudar, fazer nossas pesquisas para poder, depois da faculdade, a gente ainda ter um conteúdo para mostrar, que não foi apenas o conhecimento que a gente teve durante a faculdade, mas sim com o ensino dos professores, eu digo, mas em si o ensino que a gente mesmo busca, o estudo que a gente mesmo busca por fora da sala de aula. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu queria voltar em 2 pontos importantes que a Amanda comentou aqui,
que ela ressaltou, então, os aspectos positivos, né, desse período aí da graduação. E ela apontou também algumas dificuldades ao longo do curso e os espaços que ela, como aluna, como qualquer outro aluno do curso de letras, do curso de pedagogia, da instituição, de qualquer instituição também, tem esses espaços ao longo da graduação para apontar, né, as fragilidades, para sugerir melhorias do curso. Então eu queria perguntar, na verdade, o que você estava fazendo, Amanda, é uma avaliação, né? Você, nesse momento, fez aqui para a gente, como faz ao longo da graduação e vai fazendo continuamente essa avaliação do curso, é o que a gente chama de avaliação interna. Os professores também fazem nas reuniões, né, com os professores, nos momentos de reunião de coordenação, na CPA, né, que é a Comissão Própria de Avaliação, são momentos da avaliação interna. Então eu queria te perguntar, Amanda, como é que você como aluna vê agora esse momento em que o curso passa por uma avaliação externa, que é alguém de fora olhando o curso, né, e especificamente avaliando o seu desempenho, o desempenho como aluno, o resultado desse seu trabalho ao longo desses anos? Da mesma forma que no ensino médio a gente tem o Enem, que é obrigatório e necessário para a conclusão de uma etapa, a gente tem que pensar que para a faculdade também. Na faculdade, a gente também, na graduação, a gente também precisa de passar por esse tipo de conclusão, esse tipo de etapa, esse tipo de aprovação, que é através do ENAD. Então, eu penso que é muito importante, gente. Eu também tinha uma visão de, para que eu vou fazer? Não tem necessidade. Tem necessidade, sim. Porque a avaliação externa, que é o que a Marília falou, é com relação a isso, a essa prova, esse resultado que a instituição vai atingir através da sua prova, do seu esforço, com relação ao estudo e com relação à boa nota na prova. Então, esquece agora que é somente a instituição que vai ganhar isso. Pense no seu diploma depois. O seu diploma vai carregar o nome da instituição e vai carregar a nota máxima que você ajudou a atingir. Então, eu penso nisso. Eu penso que é muito importante o estudo em si para você levar, alavancar não somente a instituição, mas também ao diploma que você vai levar para o resto da sua vida, para sempre, né? Acho que agora é hora, né, de mostrar também todo esse trabalho que vocês tiveram, todo esse esforço, toda essa dedicação, né, mostrar o resultado disso nessa prova. Acho que é muito importante entender que, mais do que para a instituição, esse é o momento do aluno mostrar que valeu a pena, né, todo o esforço, porque é muito esforço que se faz para fazer uma graduação, né, principalmente a grande maioria dos alunos aí que fazem no noturno é porque trabalham durante o dia. Então, chega no final do ano, você já está assim, nossa, tem que ter valido a pena. Então, agora é hora de mostrar que valeu a pena, né? E aí nós temos para vocês também mais uma participação de alunos, só que não agora na mesa, né? Nós agradecemos muito a Amanda por estar com a gente aqui nesse momento compartilhando, mas a gente tem um vídeo muito bacana, né, Marilda, também sobre isso. Prazer, né, de Amanda Ribeirão Preto, né? Graduação em Letras. Sim. É um prazer estar aqui com você, Amanda. Hoje, colegas de trabalho, né, querida Amanda? Que honra. E chamaremos o vídeo, né, Marilda? Acho que a gente pode chamar o vídeo e acho que você podia até falar um pouquinho desse vídeo, né, Marilda? Quem é? É um ex-aluno também, né? José Augusto Novas. José Augusto Novas, de São Paulo, foi o primeiro aluno da turma de licenciatura em Letras em 2006. Ele iniciou em 2006. No começo era um aluno que, como a Amanda falou, ensino à distância, ele questionava e tinha dificuldades também, principalmente em inglês. José Augusto Novas dedicou-se ao curso de formação, buscou, junto aos conteúdos que os docentes disponibilizavam, junto aos conteúdos que os docentes ministravam, exercícios, atividades, ele buscou ampliar o seu conhecimento. José Augusto Novas, hoje, faz palestras internacionais. Ele mesmo pode concluir isso, né, Maria? Eu acho que ele é um exemplo importante também para a gente mostrar para vocês, porque ele vem dessas duas graduações, né? Ele fez pedagogia e depois ele fez letras. Então, ele até mostra aí na fala dele como é que essas duas formações se complementam, mas acho que o mais importante é ressaltar, como a Amanda destacou aqui, a atitude dele enquanto aluno ao longo dessas duas graduações, né? Que é o que faz a diferença depois na sua formação como profissional. Então vamos assistir nesse momento, vamos ouvir, acompanhar um pouquinho dessa fala do José Augusto Novas.
Assim, os meninos já estão disponibilizando o vídeo aí para vocês, para a gente acompanhar essa discussão. O linguista José Augusto Novas possui vasta experiência no ensino de idiomas. Por vários anos, ensinou arte, estudou letras, língua estrangeira, inglês e português para estrangeiros, no Brasil e no exterior. Fale-nos um pouco do seu trajeto enquanto docente de língua estrangeira. A trajetória como língua estrangeira ela inicia primeiro, né? Não tem como fugir muito de falar da pedagogia, porque foi o primeiro curso que eu fiz e me deu base para desenvolver metodologias, elaborar atividades e tratar o aluno de língua inglesa e língua portuguesa com um pouco mais de afetividade, mais atenção. Minha primeira formação é em pedagogia e isso me possibilitou trabalhar mais com materiais, explorar mais o universo, conhecer mais o aluno, ter uma proximidade maior com eles, né? Depois de alguns anos trabalhando tanto na educação infantil, Fundamental 1, como depois atuando na coordenação pedagógica e direção, eu optei por fazer um curso de letras, porque a paixão pelo idioma estrangeiro, o inglês e o próprio português como língua estrangeira me atraía muito. Então, com a formação em inglês e português, me possibilitou ir além em uma nova etapa da minha carreira, da minha vida profissional, tanto como professor ou até mesmo do meu ateliê, que foi ampliado. Não o vemos como um docente comodamente satisfeito com o que já estudou ou ensinou. Presumimos que já há outros projetos em curso. Quer falar-nos do que vem a seguir? O primeiro e o mais importante projeto, com toda certeza, é o Ateliê de Arte e Idiomas. Por que um ateliê de arte e idiomas? O ateliê ele já tem automaticamente esse universo, né? Esse trabalho do artista com as pessoas, com o seu público, e isso já é muito importante. Mas um ateliê de letras, né, ou seja, transformar o meu ateliê de arte num espaço também para o aprendizado de uma língua estrangeira, ele aproxima esse aluno da minha vida como artista, da minha vida como um professor preocupado com isso. Então, o primeiro projeto, o mais importante atualmente, né, como já vem sendo há alguns anos, é justamente esse ateliê, onde os alunos, além de aprenderem arte, eles também podem viajar ao exterior, Paris, Londres, Itália, conhecer aqueles lugares maravilhosos, ruínas do Império Romano, enquanto isso estudando inglês e português como uma segunda língua. Tanto ensino inglês e português para brasileiros, quanto inglês e português para estrangeiros. No contato com as empresas, eu agendo horários, se não for uma empresa brasileira, se for uma empresa do exterior, eu marco os dias, converso com os alunos aqui, nesse período eu me distancio do ateliê e passo uma semana fora ensinando português como uma segunda língua ou inglês durante essas viagens. Há algum fato relacionado ao curso de letras do Uniceb que queira relatar? Bom, a primeira e mais importante foi que combinava, toda a proposta de ensino deles combinava com a minha história de vida, combinava com o jeito que eu sou. Então, o fato de poder ir algumas vezes apenas por semana na universidade, poder estudar sozinho, ampliar o conhecimento, porque os livros didáticos e os professores davam uma ampla gama de livros extra, de atividades complementares, onde eu podia expandir o conhecimento. Eu não estava tão preocupado com cansaço como na minha primeira faculdade, que eu estava muito cansado, era um desespero muito grande para estudar. Com essa Universidade de Letras foi mais fácil. A proximidade com os professores também era muito mais acessível, muito mais fácil. Os professores, através de e-mail, ou então mesmo nos momentos de interação na aula presencial, eles estavam muito próximos de nós. Então isso me permitia tirar dúvidas, pedir sugestões de livros para ampliar, e era exatamente o que eu queria, porque o meu ateliê pôde se estender. Eu pude conhecer livros e literaturas de língua inglesa e até mesmo de portuguesa que eu não conhecia até então. Então foi muito importante.
Qual a importância do ensino de línguas estrangeiras? Bom, o ensino de língua estrangeira ele tem uma importância muito grande para o mercado, independente se é Brasil ou exterior. As pessoas normalmente elas focam o Brasil, não é? Dizem assim, aqui no Brasil a segunda língua, além do português, que nós temos a segunda língua mais importante seria o inglês. Porém, qualquer outro idioma é importante. Se você for pegar o japonês, o chinês, o espanhol, são muito importantes, porque o francês, porque através de um segundo idioma você pode viajar mais. Eu digo que eles abrem muitas portas. Quando eu levo meu grupo de alunos para o exterior, o fato de você poder falar em italiano pelo menos algumas palavras te abre portas numa empresa. Se você vai ministrar um curso de inglês na Itália, somente pelo fato de já estar falando algumas palavras em italiano, isso facilita muito a comunicação. Na França, então, nem se fala. Além do inglês, você poder falar um pouco de francês ajuda muito no trabalho. Então, uma segunda língua é fundamental. Se puder ter uma terceira, quarta, quinta, melhor ainda. Como você vê a situação do ensino de idiomas no Brasil, tanto no ensino público como no ensino particular? Ao contrário do que nós podemos pensar, assim, o cenário parece não ser muito bom, parece não ser muito favorável, mas na verdade ele é. O que acontece é que o brasileiro ele ama conhecer. O brasileiro é sedento de conhecimento. Eu digo isso tanto pela parte dos docentes quanto pela parte dos alunos. Desde que eu comecei a dar aula para alunos de pedagogia, depois quando eu fui trabalhar no Uniceb com cursos de extensão, eu ministrei cursos para muitos professores e esses professores eram sedentos de conhecimento. Nós chegamos a ter uma turma em 2009 que tinha 140 alunos, e depois uma turma no Polo Paraíso com 79 formados para um curso de metodologia de ensino de arte e idiomas. Então eram pessoas dedicadas ao ensino e ali estavam muitos professores da rede pública. Muitas vezes nós pensamos que o professor da rede pública não tem tanto interesse, e tem sim. O ensino do inglês, ou do francês, espanhol, ou qualquer outra língua, como a segunda língua no Estado ou no particular, é extremamente importante. Quais as perspectivas do ensino de línguas no Brasil? As perspectivas são muito favoráveis, principalmente porque hoje no Brasil nós já temos uma segunda língua inserida no currículo regular, tanto das escolas públicas quanto particulares de ensino. Isso já é um bom caminho, né? Nós já temos um bom passo à frente. Agora o que falta é um pouco mais de dedicação dos alunos ao estudo para o mercado de trabalho. Não que eles não se dediquem ao estudo em si, mas é necessário focar um pouco mais no mercado de trabalho. As empresas estão se instalando aqui, as empresas do exterior, e as próprias empresas brasileiras estão importando, exportando muita coisa. Então, com a importação e exportação em alta, é extremamente necessário que um aluno saia do ensino médio já falando inglês ou espanhol ou uma outra língua como sua segunda, para poder ter mais chances no mercado e também desenvolver o crescimento do país. O que poderia ser feito para melhorar o ensino de línguas estrangeiras no Brasil? Bom, dois fatores são fundamentais agora. O primeiro é uma melhor capacitação do professor e o segundo é demonstrar ao aluno a importância disso. Nós costumamos dizer que os alunos não se dedicam, porém eles não veem a real necessidade disso no mercado de trabalho. Existem muitas empresas multinacionais no país e existem muitas empresas brasileiras trabalhando no comércio exterior. Então, primeiro é importante mostrar ao aluno a importância disso e segundo, capacitar o professor. Como o papel do professor de línguas está mudando atualmente? Eu acho que a primeira coisa que mudou, pelo menos acompanhando a trajetória nesses últimos 10 anos, 12 anos, é que o professor de língua estrangeira, ele agora, é muito curioso isso, porque antigamente a maior parte dos professores eram pessoas que viajavam ao exterior, faziam um curso lá fora, conheciam amigos e traziam uma bagagem do idioma como vivência. Depois, houve uma nova etapa no ensino de língua estrangeira. Essa nova etapa foi a formação necessária. Os professores não mais eram pessoas que viajavam ou que moraram algum tempo fora ministrando, mas sim pessoas que fizeram cursos, capacitações, formações em letras, tradução, intérprete e começaram também a lecionar. Então acho que o ensino de idiomas no Brasil começou a mudar a partir desse ponto, quando não mais nós tínhamos aquele tradicional adolescente que fez intercâmbio e depois virava professor. Passamos a ter um profissional formado, capacitado, muitos com formação em pedagogia e letras, isso mudou bastante o perfil. Você acha que o inglês e o espanhol estão se tornando línguas universais e dominantes, deixando poucas chances para outras línguas, como o francês e o alemão, por exemplo? É difícil, eu acredito assim, existe o grande mercado e existe um mercado mais reduzido, e os dois são bons.
Porque o mercado, quando eu digo mais reduzido, é porque é um campo de ação específico. Você tem que ver qual é o seu nicho de mercado. Então, quando você tem um determinado nicho e você foca nele, aquele mercado é ótimo para você. Se nós dissermos que o alemão, por exemplo, tem um nicho pequeno no mercado, estaremos errando. Porque existem muitas multinacionais alemãs, um mercado fantástico para atuar nelas. Então eu não diria que o inglês e o espanhol estão tomando o lugar de outras línguas como o francês, o alemão, mas sim estão atuando em segmentos específicos, com um público específico. Então existe público para tudo. A grande massa vai optar pelo inglês e o espanhol, e as outras, que são nichos específicos de empresas, vão trabalhar com o português como uma segunda língua, que eu particularmente trabalho muito com o português como segunda língua, e eu acho muito importante. As empresas do exterior estão contratando bastante falantes de língua portuguesa para ministrar cursos, justamente para esse mercado novo que o Brasil está atuando. Um recado que eu gostaria muito de passar agora como artista das letras e das artes, né? Que os alunos de letras se dediquem, se apaixonem, namorem com o idioma, independente qual for o idioma, porque a paixão é o primeiro fator que vai te fazer crescer, desenvolver, gostar do seu trabalho. E uma segunda língua, ela é vivência. Ela não é aquela vivência apenas de você ficar ouvindo um radinho, um MP3, uma música, estudar o livrinho que a escola te dá. Estudar uma segunda língua é você se apaixonar por ela, você ter uma relação com essa língua. No meu caso, a arte me traz essa relação com uma segunda língua. Quando eu quero visitar um museu lá fora, eu preciso do inglês. Eu quero ir até o National Gallery para ter uma inspiração, eu preciso do inglês. Eu quero visitar o Louvre em Paris, fazer um novo desenho numa Vênus de Milo, eu preciso do inglês como uma segunda língua e do francês. Então, há um namoro com o francês ou o inglês, há um namoro com o português como uma segunda língua para mim lá fora. Eu tenho orgulho de ser um brasileiro falante de língua portuguesa. Então eu gosto do meu idioma, eu gosto do meu país. Esse namoro com a língua é importante para o estudante de letras. Então, no momento que estiver na sala de aula, ouvindo o professor, não tentar se preocupar com a matéria apenas. Extraia do professor a paixão dele. Porque os professores, principalmente eu que fui aluno do Uniceb, eu sei que eles são muito solícitos, eles dão essa atenção. Se você pedir dicas de literatura, dicas de livros de gramática, com certeza eles vão oferecer para você isso, além de já ter no material muita coisa. Então esse namoro com o idioma, essa paixão pela língua é fundamental. É isso. Creio que José Augusto Novas, aluno do Uniceb, ele soube extrair essa paixão de licenciatura. Quando eu falo extrair essa paixão, vejam que primeiro ele fez um curso de licenciatura em pedagogia, porque lhe dava essa formação, lhe trouxe essa formação aí, didática, essa formação inicial. E o curso de letras, eu costumo brincar muito com a coordenadora de pedagogia, que todos que fizessem letras deveriam fazer também pedagogia. Pedagogia dessa formação básica da didática e letras, essa formação de leitura e interpretação, essa formação carreira profissional em Marília. Eu acho que não tem como não ficar até comovido, né, com a fala de uma pessoa que demonstra paixão pelas escolhas que fez. Mas eu acho que é muito importante também destacar aí da fala dele, que eu acho que serve para os dois cursos nesse momento, né? Quando ele fala apaixone-se pelo curso, apaixone-se pelas disciplinas, pelas temáticas, né? É a mesma coisa para vocês, alunos do curso de pedagogia, o recado é o mesmo, né? Para vocês. Eu acho que o que é bacana destacar da fala dele, assim, hoje ele é uma pessoa bem sucedida no mercado de trabalho, né? Mas o que aconteceu, onde começou esse sucesso dele? Lá na graduação, vocês observaram como ele disse, como é que ele encarava a graduação, né? Não só de se apaixonar, de se envolver, mas de estudar, de se dedicar, de se preparar para isso. Então, esse trabalho que vocês estão quase finalizando agora, da graduação, o resultado de todo esse esforço vai se refletir
depois na carreira profissional de vocês, né? Então, cuidado com todos os conteúdos. E aí, lembrando, o ENAD é um conteúdo, ele é componente curricular. Então, se preparar bem também para esse ENAD vai ajudar também a garantir para vocês um sucesso profissional depois, né? Um sucesso no mercado de trabalho. E antes da gente finalizar ainda, vai ficar mais alguns recadinhos para vocês aí no videozinho que vem a seguir. Nossos alunos também, né? Letras e Pedagogia. Meu nome é Janaína Ricardo Meninel. O curso que eu realizei foi Pedagogia e o curso foi fundamental na minha formação, porque foi através dos conteúdos, de tudo que eu estudei no curso, que fundamentou o meu conhecimento para atuar em sociedade, ser uma boa cidadã. Se dediquem a essa prova, porque uma boa nota no ENAD valoriza tanto o curso de pedagogia, a instituição, e também podemos, através dessa prova, ir valorizando a educação. Meu nome é Guilherme Augusto Figueira, sou estudante do curso de Pedagogia. E o que o curso tem feito diferencial na minha vida é ter me feito apaixonar pela educação. Ou seja, mais do que gostar de criança, o pedagogo é aquele que se compromete com a alfabetização, se compromete com o futuro do país, que se compromete em fazer o diferencial na vida não só daquelas crianças que vão chegar sendo as nossas responsabilidades, mas também de jovens e adultos que ainda não tiveram a oportunidade de se alfabetizar, de estar inserido nesse mundo que é da leitura, da escrita e também da socialização dele como indivíduo. O ENAD é o que dá importância para o nosso diploma lá fora. Então, se nós tivermos uma nota alta no ENAD, o nosso diploma será muito bem conceituado, muito bem aceito no mercado. Então, fica uma dica, vamos fazer o ENAD de corpo, de alma, de coração, para que o nosso diploma possa ter aí uma serventia única no mercado de trabalho lá fora. Essa avaliação é importante tanto para o aluno quanto para a instituição. E o seu desempenho é o reflexo do resultado do seu curso. Olá, eu sou Eliana Kiusor Zenon e sou formada em Letras. E foi através do conteúdo do curso de Letras que eu pude absorver o conhecimento necessário para a minha formação e para contribuir para uma sociedade melhor. Com isso, irão valorizar o curso de Letras, o qual escolheu, bem como a instituição. E, em consequência, seu diploma terá um valor maior, tornando assim um profissional bem mais requisitado e qualificado para o mercado de trabalho. Bom, nós vamos encerrando aqui, né, Marília? Essa discussão sobre ENAD, falando sobre a valorização do conteúdo trabalhado, o aluno, o seu comprometimento aqui do ENAD, né? Nós vamos agradecendo aqui mais uma vez, a nossa querida Amanda e desejando aqui uma boa carreira profissional. Eu que agradeço. Muito obrigada pela participação também, por ter me convidado. Esperamos que vocês tenham tirado um bom proveito dessa palestra.